é muito importante nós abrangermos esse assunto sobre fé nos dias atuais. Pelo momento que estamos ainda passando sobre pandemia, eu creio que muitas pessoas deixaram um pouco sua fé de lado, sua crença em Deus. Então é neste momento que a gente precisa, na verdade, até ter mais fé. Eu resolvi fazer teologia, sou formada na Faculdade Teológica Sul-Americana de Londrina, e na verdade foi uma decisão que eu tive porque eu senti realmente a necessidade de mergulhar mais na palavra de Deus, de estudar mais a palavra de Deus, de vivenciar mais profundamente a palavra de Deus. E essa questão da fé, realmente, essas circunstâncias que nós passamos, né, por onde a gente tem olhado, colocado a nossa esperança, nas circunstâncias ou em Deus ou nas pessoas, porque quando a gente olha para as circunstâncias, para os problemas, a gente não vê saída, a gente não vê solução. E quando a gente coloca os nossos olhos em Deus, crendo que Deus pode fazer um milagre na nossa vida, nessa situação que a gente está falando, a nossa fé, ela é fortalecida. E, primeiramente, como que a gente vai fortalecer a nossa fé? Há um versículo bíblico que eu gosto muito, que está lá em Romanos 10, 17, que diz assim, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a mensagem de Cristo. Então, para a gente fortalecer a nossa fé, primeiramente, a gente tem que ouvir a palavra de Deus, a gente tem que ler a palavra de Deus, ouvir uma boa pregação, ter uma leitura bíblica diária, e isso vai fortalecer a nossa fé. Eu gosto muito também de um versículo que Jesus fala, que está lá em Mateus 7, 24, que Jesus fala assim, olha, a tempestade vem para todos. Isso não é assim, talvez vai vir. Não, Jesus fala que a tempestade, os problemas vêm para todos. Mas a diferença é quem constrói a sua casa sobre a rocha, né, que seria em Jesus, a tempestade vem, mas a casa não cai. Porém, aquele que edifica a sua casa sobre areia, sem nenhum firmamento, sem estar alicerçado na palavra de Deus, a tempestade vem e a casa cai, né? E os problemas, de uma forma ou outra, derruba a pessoa. Então Jesus fala, olha, você tem que ter a tua vida alicerçada na rocha, que é Jesus, né? A tua vida sobre os mandamentos de Deus, sobre a palavra de Deus, porque a tempestade vem. Mas a diferença é, aquele que tem a sua vida sobre Cristo, a tempestade vem, mas a casa não cai, a pessoa permanece firme. E como que você tem visto aí essa questão da fé na pandemia, né? Você acredita que as pessoas estão encontrando dificuldades em passar por isso? Como que tá? Sim, eu vejo que muitas pessoas talvez desistiram de crer em Deus, né? Muitas pessoas questionaram, mas por que Deus permitiu? Né? Eu creio que assim, nada sai fora do controle de Deus e que realmente o momento que nós estamos passando talvez seja assim uma situação permissiva de Deus para que as pessoas realmente busquem mais, né? Porém, a gente vê algumas pessoas já esfriando na fé. A gente já vê umas pessoas, eu não acredito, minha vida acabou. Não, Deus tem uma saída para tudo, né? Na verdade, Deus é especialista em operar em milagres. Se a gente for ler a Bíblia, eu leio a Bíblia diariamente, e a gente vê Deus fazendo milagres em situações que as pessoas, poxa, eu estou sem saída, Deus faz um milagre, né? Se a gente for ver, por exemplo, Pedro, quando Jesus estava andando sobre as águas, daí Pedro falou para Jesus, olha, eu quero andar sobre as águas também. Pedro foi andando sobre as águas, mas ele ouviu o vento. Quando Pedro ouviu o vento, ele temeu e ele afundou. E ainda Jesus vai lá e segura a mão dele. Então, na verdade, essas situações que a gente passa, que tenta nos amedrontar, é aí que a gente não deve ver as situações, a gente deve olhar para Deus, a gente deve olhar para a palavra, porque em tudo Deus tem a saída. Mesmo Pedro ali, com medo, Jesus segurou a mão de Pedro, né? Então, assim, a gente com medo ou sem medo, Jesus, quando a gente pede ajuda de Deus, ele vem, ele segura nossas mãos. Mas que realmente, na verdade, o medo, quando a pessoa não tem fé, a pessoa sente medo. Então, o medo é o oposto da fé. Ou a pessoa tem fé ou tem medo. Então, por isso que a gente deve fortalecer a nossa fé em Deus, na palavra de Deus. E quais são as orientações aí para estar fortalecendo essa fé, né? De que forma que isso tem que ser feito diariamente aí? Eu creio que para a gente fortalecer a nossa fé, a gente tem que estar em comunhão com Deus, onde a gente estiver, né? Jesus fala assim, quando você quiser falar com teu pai, entra, né, que é Deus, entra no teu quarto, fecha a porta e fale com teu pai em secreto, né? Então a pessoa tem que ter realmente esse hábito de, poxa, eu tô lá em casa, tô passando por uma situação, fala com Deus, joelho no chão, né? Ora.
Ou se não, poxa, eu estou andando de carro, no seu carro você pode falar com Deus. O Espírito de Deus habita em qualquer lugar. Né? Então, assim, essa comunhão com Deus diariamente é muito importante. Como aquele versículo que eu recitei lá no começo, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você lê a palavra de Deus. Eu, particularmente, todo dia eu tenho um tempo que eu pego a Bíblia, eu leio, eu estudo, porque isso fortalece a nossa fé. Ouvir uma boa pregação, né, também fortalece a nossa fé. Aqui na Igreja da Casa de Adoração, nós temos nossos cultos presenciais, de quarta-feira às 8 horas da noite e sexta-feira, 2h30 da tarde, que é a noite da bênção e a tarde da bênção. Ao sábado, 8 horas da noite, também nós temos nosso trabalho, nosso culto de jovens, né? Você que é jovem, sábado à noite está convidado, 8 horas da noite aqui. E nos domingos, às 6 horas da tarde, também nosso culto presencial aqui. Isso fortalece a nossa fé. Nós temos também a Cativi, canal 38 da Igreja Casa de Adoração, que passa na Cabonete, e as lives também na página da Igreja Casa de Adoração. As lives são segunda a sexta, às 9h30 da manhã e às 11 horas da manhã. Então, assim, são várias fontes que nós temos aqui também para a gente se encher da palavra de Deus e ser alimentado pela palavra de Deus e fortalecer a nossa fé também.